CMR Group tem sido sinônimo de crescimento e inovação no mercado. Com a CMR Distribuidora, desde o dia 8 de agosto de 2008, construímos uma história de evolução, sempre acompanhando as mudanças e transformações do setor. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes e personalizadas, expandimos nossa atuação para atender ainda melhor nossos clientes. CMR Importações, localizada na Serra, dentro do moderno Parque Logístico da Unilog. Uma operação robusta e ágil, focada em conectar produtos de qualidade com eficiência. CMR Medicamentos Especiais, situada em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma distribuidora dedicada ao setor de saúde, especializada no fornecimento de medicamentos estratégicos, garantindo segurança e confiabilidade em cada entrega. CMR Insight, um serviço de delivery localizado em Vila Velha, Espírito Santo, criado para suprir as demandas do mercado de estética, oncologia e medicamentos especiais para o varejo. Seja na importação, logística ou inovação, estamos sempre um passo à frente, evoluindo com você. CMR Group, crescendo, inovando e cuidando de quem mais importa. Olá, preciosas e preciosos! Vamos dar início a mais um episódio de Deus para Superar. Eu sou Salza Oliveira, sempre com uma mensagem de fé para edificar a tua vida. Antes de apresentar a minha convidada, quero honrar os meus apoiadores. A loja que me veste agora é a Marilis Moda Feminina. Além de conjuntos e roupas, looks, um mais lindo do que o outro, ela também tem acessórios. Vale a pena você conferir. Quero agradecer também a esse estúdio que está me apoiando, o estúdio da Blink Talk. Muito obrigada, que Deus continue prosperando cada dia mais na vida de vocês. Hoje estou com a maior influencer aqui do estado do Espírito Santo e vou convidar para ela se apresentar. Amiga, te apresenta. Obrigada, viu? Eu recebo isso daí. Meu nome é Carol, conhecida no Instagram como Carol Piol, né? Mas meu nome mesmo é Ana Caroline, tenho 22 anos e estou aí na área aí como influencer há uma média de 6 anos, mais ou menos. Ela, conversando comigo nos bastidores, falou que a vida dela já é o próprio milagre. Você que começou enfrentando muita coisa, muita dificuldade, a gente estava falando ali nos bastidores, como esses primeiros desafios moldaram a sua força e a sua paixão pela moda? Como que tudo começou? Então, só de eu estar aqui já é um grande milagre, né? Porque eu praticamente faleci nos braços da minha mãe quando eu tinha 3 meses. Ela conta que eu fiquei completamente dura e roxa nos braços dela e ela ficou sem reação. E o meu avô me pegou pelos braços e levou. A gente estava na porta do hospital e ele me levou pra dentro. E aí foi quando a gente descobriu que eu tinha intolerância à lactose e ninguém sabia. E eu estava tomando leite normalmente, né? E foi quando isso aconteceu. E aí foi quando ela me contou isso, algumas coisas na minha vida começaram a fazer sentido, como o propósito que Deus tinha na minha vida. Gente, que lindo! Pois é. Isso você não tinha me contado lá nos bastidores, não. Deixou pra fazer surpresa aqui. Foi um suspense. E aí você perguntou sobre como que tudo isso começou, né? Foi no meu primeiro emprego. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Mas eu entrei mesmo pra começar a trabalhar numa loja de moda feminina acredito que eu tinha os meus 14 anos, mais ou menos. E foi quando eu entrei pra esse mundo da moda, do comércio, e foi quando eu percebi que a comunicação e a moda eram as minhas maiores paixões da vida. Sim. Sempre adorei me comunicar e criei esse amor, assim, nasceu dentro de mim esse amor por moda, que também foi influenciada pela minha avó, porque a minha avó, eu vou me emocionar, a minha avó, ela era costureira, e eu fui criada no meio de máquinas, de costura, e de tecidos, e muitas outras coisas. Então, quando eu comecei a trabalhar para lojas de moda feminina, eu fiz as minhas primeiras fotos, né, para essa loja. Com 14 anos, era uma loja lá do bairro mesmo. E logo depois eu fui convidada por uma outra loja
pra ir pra lá, que na verdade era uma rede, que é a rede Chloe. Era uma rede de lojas e ela me convidou pra ser vendedora dela. E o nome a dona da loja era a Ana, né? E ela, assim, a gente se tornou grandes amigas. E ela começou a ver potencial em mim. Só que eu mesma não tinha ido pra esse lado ainda, né? Veio a pandemia e eu comecei a ver a questão dos influenciadores, que cresceu muito com a pandemia, né? Sim. E eu falei, cara, eu tô gostando disso, eu já gosto de me comunicar, eu já gosto de moda, então por que não? Uhum. E eu estava trabalhando na Chloe, foi quando eu pedi pra ela se eu poderia começar a fazer alguns provadores, vestir algumas roupas, fazer algumas fotos. E ela me autorizou a fazer, e eu comecei a fazer fotos ali. E eu me lembro que eu fazia os provadores e eu falava, porque antes a gente não tinha muito conhecimento, né? Não era uma coisa, tava começando ali os influenciadores. Sim. Então a gente falava muito, esse look é muito lindo, que eu tô apaixonada. A gente só falava isso sobre o look. Que veste bem, e tudo que as pessoas já viam. E aí eu chegava em casa, e a minha avó tava deitada na cama, com o celularzinho dela, e eu lembro que ela ficava bem assim, deitada com o celular aqui assim na cara. E ela falava assim, eu mal chegava na porta do quarto, esse tecido aqui é um poá, é uma estampa de poá. Você não falou sobre isso. Esse tecido aqui, ele é um tricolinho. Esse tecido aqui, ele é um tricô modal. Você poderia ter falado isso, porque você só tá falando o que as pessoas estão vendo. Você tem que falar o que as pessoas não conseguem ver. Detalhe, minha avó, ela era semi-analfabeta. Então, assim, ela não tinha conhecimento sobre muitas coisas, mas sobre isso ela começou a estudar pra me ensinar pra que eu falasse de uma forma melhor. E foi com esses toques, com essas coisas que ela foi me dando dicas e tal. E como ela já era costureira, né, ela sabia muito sobre o tecido. Ela foi me falando sobre o tecido, sobre as estampas. E conversando comigo, falando, para de falar o óbvio. O óbvio todo mundo tá vendo. Começa a falar o que as pessoas realmente precisam saber sobre aquela peça para que gere interesse e ela queira comprar aquilo ali. Porque, que é lindo, tá todo mundo vendo, mas e aí, que material que é? Que tecido? Amarrota na amarrota? Você pode lavar na máquina? Como é que é? É um tecido bom? É um tecido mais inferior? Você precisa passar sobre isso para as pessoas entenderem o valor daquela peça. E foi aí que me deu aquele estalo e eu comecei a estudar muito mais sobre moda e sobre esse mundo aí dos tecidos e estampas e cores e tudo mais. E por isso que tu foi te aperfeiçoando, né? E hoje em dia eu acompanho, né? Sou tua seguidora fiel. Minha seguidora pra olhar. E é muito interessante mesmo a desenvoltura que tu tens em apresentar. E dá pra ver que tu faz com amor, né? Que tu tem paixão. E que tão fofo, que tão lindo. Esse carinho da avó, né? Te impulsionar e a tu melhorar, né? Porque às vezes, né, nessa era que a gente vive da internet, onde eu vejo que é delicado a questão dos filhos o tempo todo com celular, e querer abrir canal no YouTube, e querer estar se expondo em algumas plataformas, com dancinhas e N coisas. A tua avó, que é muito admirável, que a gente teria uma ideia assim, vó, vai ter um pensamento mais quadrado. Não, ela ficava te observando e te impulsionando. Foi. E aí foi quando, igual eu te falei, foi quando eu comecei a buscar mais, né? E aí eu fiz teatro. Eu acho que isso não sabia bem, não sabia que tu fez teatro. Fiz teatro. E aí eu participei de 2 desfiles. O primeiro desfile foi pra pessoa que era criadora desse projeto do teatro. Ela também tinha uma loja de roupa. E aí ela promoveu um desfile, lá no bairro mesmo. E teve um curso sobre modelar, sobre você desfilar, a forma certa de você andar, se comportar e tudo mais. E aquele amor foi só aumentando por esse mundo, por esse universo da moda. E o segundo desfile foi no Shopping Laranjeiras, teve um evento e eu fui convidada para ser modelo. E aí já foi um passo um pouquinho mais avante, né? Já foi algo mais... Eu já tava mais encaminhada quando eu fiz esse segundo desfile, mas também foi muito marcante pra mim, porque eu sabia que foi a confirmação de que eu estava no lugar certo. E tua avó pôde vivenciar tudo isso contigo? Não. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui criada praticamente pelos meus avós. E eu tinha os meus avós como referência
de pai e de mãe. Uhum. E a minha avó era quem mais me apoiava nesse mundo, ela sempre falava. Eu até tenho o costume de falar que ela sonhou esse sonho primeiro do que eu. Uhum. Antes de mim, antes de eu sonhar com esse universo de moda, de ser influenciadora, eu não via isso como um trabalho, eu via como um hobby. E ela já via isso como um trabalho. Ela já, nos toques que ela me dava, ela já falava, se profissionaliza nisso. Que isso aí é um trabalho, você pode fazer disso um trabalho. E aí, a minha avó faleceu na pandemia, né? Ela faleceu de Covid. E aquilo ali foi um baque muito forte pra mim. Porque eu até me emociono um pouco de falar, porque eu falo que eu ainda não superei. Infelizmente, infelizmente não. Ela era tudo pra mim. E ela faleceu e aquilo ali eu fiquei completamente sem chão. Eu fiquei 1 ano vivendo luto pela perda da minha avó. E desculpa. Aquilo me travou muito. Uhum. E eu falei, agora não faz mais sentido eu continuar. E aí foi quando eu lembrei de todo o apoio, de todo o incentivo que ela me dava. E eu falei, eu vou continuar por causa dela. Eu vou fazer, já que ela sonhou aquilo pra mim, eu vou fazer ela ver de onde quer que ela esteja que eu consegui. Sim. E que eu vou conseguir por causa dela. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais ainda ao meu trabalho. E eu falei, eu vou fazer dar certo. Só que, infelizmente, com o falecimento da minha avó, a minha relação com minha mãe já não era muito boa. Uhum. Né? Eu não tinha um bom relacionamento com os meus pais. E depois do falecimento da minha avó, isso acabou se agravando. E foi quando eu saí de casa, fui morar com uma prima minha. E aquilo ali foi essencial pra mim. Porque foi quando eu me coloquei como uma mulher que precisava correr atrás dos meus sonhos, porque se eu não fizesse isso, ninguém iria fazer por mim. Então foi quando eu me posicionei e eu falei, agora eu tenho que fazer dar certo. Por mim e pela minha avó, que esteja me vendo de qualquer lugar. E foi quando eu comecei a estudar mais e mais, comecei a correr atrás de novas lojas, de novas parcerias. E foi quando as portas foram se abrindo e estamos aí. Quando foi e conversando ali nos bastidores, foi nesse momento que tu refez, né? Tu refez o teu Instagram do zero, né? É isso? Foi nesse momento? O que aconteceu foi o seguinte. Depois de um tempo que eu tinha saído de casa, desde quando eu comecei lá no Instagram, quando eu comecei as postagens, comecei a me interessar mesmo por esse mundo, eu percebi que na época tinha uma cultura de que você só era alguém se você tivesse quantidade de seguidores. Uhum. E eu comecei a buscar formas de ter quantidade de seguidores. Hoje isso já não é mais, né? Sim. É necessário, mas na época era muito... como que você é influenciadora e você não tem nem 100 mil seguidores? Eu tive isso. E aí, eu comecei a buscar formas e tava muito em alta a questão dos sorteios. Vamos supor, pra quem não entende muito sobre, vamos supor que tinha um sorteio de um iPhone, Uhum. mas pra você participar daquele sorteio, você precisava seguir todas as regras. E lá nas regras você precisava seguir as pessoas que estavam sendo mencionadas. Então você era mencionada, você entrava, né, com uma cota pra esse sorteio, você era mencionada, as pessoas começavam a te seguir. É tipo comprar seguidores, né? Sim. E aí eu fiz isso na época meio sem conhecimento, né? Era tudo muito novo. Comprei seguidores. Uhum. E aí, conforme eu fui ganhando seguidores, quanto mais eu ganhava seguidores, mais o meu engajamento caía. E meu engajamento foi caindo, e eu fui ficando assim, meu Deus, eu comecei a entrar em desespero. Por quê? Por que a gente precisa ter engajamento? Porque se a gente não tiver engajamento, a gente não tá alcançando as pessoas, Sim. pra gerar retorno pras marcas que você divulga. Verdade. Então, precisava ter um engajamento bom. E conforme isso foi acontecendo, eu falei, gente, eu preciso mudar isso. E aí, comecei a buscar formas, o que eu podia fazer, e eu percebi que já não tinha mais jeito, já como a maioria, eu tinha acho que 1.300 seguidores, e eu fui pra 8.000 seguidores, com essa compra de seguidores. E aí, eu falei, agora não tem mais jeito, não tem como remover 8.000 pessoas aqui, né? E eu falei, eu comecei a perceber um movimento no Instagram de pessoas criando novas contas. E começando novas contas do zero. Eu falei, cara, será que eu me arrisco nisso? Eu falei, vamos, né? Vamos tentar, vamos meter as caras e vamos.
criei um Instagram completamente do zero, morrendo de medo, completamente aflita, preocupada de que se aquilo ali ia realmente dar certo. E eu entendia que ia demorar muito pra me conquistar muitos seguidores e com isso também demoraria muito, no meu pensar, aí eu conseguir novos parceiros, né? Eu ia abandonar aquele outro perfil. Mas mesmo com medo eu fui e fiz. E quantas vezes, né? Aí vai o questionamento para as pessoas de casa, por exemplo. Quantas vezes você deixa de fazer algo por medo? Quantas vezes você já permitiu que o medo te paralisasse? E você já parou pra pensar quantas vezes você não viveu algo extraordinário por ter deixado o medo te paralisar? Às vezes você tá aí fazendo um curso, uma faculdade que você não ama, que você não gosta daquilo ali, mas tá fazendo pra poder agradar às vezes os pais, às vezes às vezes ego, mas você tá perdendo a oportunidade de fazer algo que você realmente ama, trabalhar com o que você realmente ama por medo. E foi aí que eu falei, fui muito ousada. Foi ousada. E tu concorda, né, que o medo são flechas do inimigo pra te paralisar. Ele é paralisante, o medo, né? E aí fui bem ousada, criei o Instagram novo do zero, abandonei o perfil de 8 mil seguidores. Eu falei, eu estava assim, determinada, eu me posicionei e eu estava determinada a não fazer mais isso de comprar seguidores, nada. Eu falei, eu vou crescer organicamente. Se outras pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. E comecei a crescer de forma orgânica. Muitas pessoas que gostavam de me acompanhar de verdade no outro perfil começaram a me acompanhar no novo, então eu comecei do zero e alcancei aí uma média de 1.500 seguidores, mais ou menos. Que eram pessoas que realmente gostavam de me acompanhar e eram pessoas muito fiéis. Então eu tinha muito engajamento nesse novo perfil. Mas aí veio uma aprovação aí, né, no meio disso tudo, que eu passei até mesmo por preconceito. Acredita? Acredito. Conta pra gente. O que aconteceu? Foi o seguinte, eu tava lá com os meus 1.500 seguidores e como as pessoas gostavam do meu trabalho, os meus parceiros, né, eles gostavam do meu trabalho, muitos deles continuaram comigo. Sim. E como eu tava com essa nova conta, o engajamento tava muito bom, as pessoas estavam gostando de acompanhar, estava trazendo vendas, estava trazendo as pessoas pra dentro das lojas e isso, os meus parceiros estavam muito contentes com isso, né? Afinal, eles contratam a gente com esse intuito. E então eu tava assim, feliz da vida, tava dando tudo certo. E aí eu entrei em um grupo de engajamento. Esse grupo, na verdade, era um grupo de influenciadores, onde uma pessoa entrava em contato com as marcas, ou as marcas entravam em contato com ela, e ela distribuía os trabalhos. E aí uma marca entrou em contato com ela, eu sou uma marca de moda, eu quero enviar uns recebidos, e me manda os influenciadores que você tem que é da área de moda. E eu era uma das, tipo assim, era eu e mais umas 3 meninas só, que faziam a área da moda. E aí ela pegou e enviou, e a lojista pegou e falou assim, não compensa eu mandar recebidos pra ela. Não vai compensar o gasto que eu vou ter com o de enviar o recebido, da peça que eu tô enviando, o gasto de deslocamento pra chegar até ela, sendo que ela não vai me dar engajamento, ela não tem nem 2.000 seguidores direito. Então não compensa. E aí essa pessoa veio trazer isso pra mim, só que ela veio trazer de uma forma diferente. Ela trouxe isso pra mim e ela falou assim, você se qualifica sequer pra uma nano-influenciadora. Se você gosta de trabalhar com isso, se você quer trabalhar com isso, você precisa aumentar o seu número de seguidores. Porque senão você não vai conseguir trabalho, você não vai conseguir as coisas, você não tá se enquadrando como influenciadora. E aquilo ali pra mim foi um choque muito grande, foi a segunda vez que eu fiquei completamente travada. Porque eu falei assim, cara, eu demorei muito pra conquistar os 8 mil da outra conta e ainda foram comprados. E nesse agora que eu comecei completamente de zero, como que eu vou fazer pra conquistar esses seguidores? E aí eu falei, realmente, vai demorar muito e eu não sei se vale a pena eu continuar com isso. E o que fez tu persistir? O que fez eu persistir é que logo depois disso veio um convite de um cara gigante, que inclusive se tornaram amigos meus, que é Augusto Carrara e Ana Paula, esposa dele. E eles me convidaram para ser influenciadora e divulgadora da imersão que eles estavam trazendo aqui em Vitória.
E é uma imersão, assim, gigante, de negócios gigantes. E só tem, assim, mega empresários. É uma imersão é uma imersão até cara, né? Aham. Bem valorizada. E eu falei assim, caraca, se ele me convidou, uma influenciadora e divulgadora do projeto dele, que já é tão grande, por que que eu não posso fazer essas divulgações, esse trabalho para outras pessoas também? Sim. Por que que eu vou parar com o meu trabalho se as pessoas estão me vendo, se eu estou sendo vista e se eu estou alcançando outras pessoas também? E aí foi quando eu persisti e, inclusive, participei da imersão Negócios Gigantes da Augusto Carrara, que foi uma mega virada de chave na minha vida. Que eu conheci a Patrícia, inclusive, eu conheci a Patrícia lá, e a Patrícia me convidou pra ser uma mentorada dela, e ela falou assim, você vai ser a minha case de sucesso. E eu comecei foi tudo acontecendo, as portas foram se abrindo de uma forma surreal. E a Patrícia foi me posicionando, a gente criou estratégias, posicionamento, mudança de comportamento. Ela me perguntava muito que público que você quer alcançar. Qual o público que você quer alcançar? A gente vai começar a trabalhar em cima disso. E aí a gente começou a criar estratégias. Foi quando eu montei um vídeo estratégico. E esse vídeo, acho que ontem, se eu não me engano, ele bateu 2,7 milhões de visualizações. E todos os seguidores que eu tinha 1.500 seguidores, né? Foi tudo nessa ordem cronológica. Eu tinha 1.500 seguidores e eu bati 20 mil seguidores apenas com esse vídeo, com um único vídeo que viralizou. E era um vídeo estratégico, que era um vídeo falando sobre moda, e aquilo ali pra mim foi um sonho realizado. E outros vídeos vieram a viralizar também depois, e aquilo ali fez eu dar aquele gás. E eu falei, não, eu preciso insistir nisso, porque se tá dando certo, eu preciso continuar. A gente não mexe em time que tá ganhando, né? Ah, de jeito nenhum. Pois é. E você também fala sobre ambiência, network, estratégias. Como foi mudar de ambiente e começar a construir a imagem que realmente refletia quem você é? Como eu te falei, foi tudo estratégico. A Patrícia me ajudou muito com isso. A Patrícia foi quem pegou na minha mão e falou assim, vem cá, senta aqui. Vamos lá, do zero. Quem você quer alcançar? O que você quer? Qual o seu propósito? E, inclusive, ela me fez uma pergunta que eu só soube responder isso. Isso foi lá em 2024, quando ela fez essa pergunta. E eu só soube responder isso a ela ontem, mas eu te conto daqui a pouquinho. Ela virou pra mim e falou bem assim, qual o seu legado que você quer deixar na internet? E eu não sabia responder a ela. Mas a gente montou as estratégias, a gente montou tudo. E foi quando eu comecei a sentar em novas mesas. Eu comecei a frequentar outros ambientes, que eram os ambientes de networking. Era a questão da ambiência, o local que você está e como ele te influencia. E tudo começou a virar. Tudo começou a mudar. Era coquetéis, era reuniões, era imersões que a gente participava, inclusive da Patrícia, que nos conectava com muitas pessoas, assim como eu fui conectada com você, que a gente se conheceu, né? E tudo foi virando, foi uma virada de chave surreal na minha vida, tanto é que as pessoas viravam pra mim e falavam bem assim, o que essa mulher faz? Pelo amor de Deus, me conta o que essa mulher faz, porque é notório que a sua vida virou depois que ela entrou na sua vida. As pessoas comentavam. E eu falava assim, gente, eu tentava explicar, só que é difícil explicar o trabalho da paciência, né, cara? Tem que participar das imersões, tem que conhecer, tem que sentar lá e tomar um café com ela. Porque senão você não vai conseguir entender. E logo depois disso, vindo essa questão da ambiência, os ambientes que eu estava frequentando, eu comecei a trabalhar para uma loja, que é a Inabalável, que inclusive é uma parceira minha aí a gente tem mais de 1 ano e meio de parceria. E elas estão comigo até hoje. E mudei os meus ambientes, comecei a trabalhar para a Inabalável, e a Inabalável Deus começou a usar as meninas da Inabalável, Eric e Mari, na minha vida. E aí foi quando eu comecei a sentir uma vontade muito grande dentro de mim de voltar para a igreja. E eu tinha me afastado da igreja por conta de uma depressão. Lembra lá quando eu falei que eu saí de casa e tudo mais?
eu entrei numa depressão muito forte, porque eu tinha perdido a minha avó, eu tinha saído de casa, eu tava meio perdida naquela época. E eu entrei nessa depressão e aquilo ali me marcou muito e eu acabei me afastando da igreja, me afastando de Deus por conta disso. E, inclusive, a gente tá no Setembro Amarelo, né? Vale a pena conscientizar também. Se você precisa de ajuda, tem um número disponível, vou até confirmar pra vocês, que é o número 188. Ele é completamente gratuito e se você tá precisando de ajuda, você pode ligar pra eles porque é um atendimento 24 horas, que eles vão estar ali pra poder te ouvir e te acolher e te ajudar com o que você precisa. E eu achei importante trazer isso justamente pela questão do Setembro Amarelo. Mas, voltando, Uma questão que você vivenciou. que eu vivenciei. E foi... Infelizmente, na época, eu não tinha ajuda, eu não tinha conhecimento sobre esses canais de ajuda. Então, foi só Deus pra me tirar daquilo mesmo. Com certeza. E, voltando, a questão de voltar pra Jesus, né? Comecei a sentir a vontade muito grande de voltar pra igreja. Uma coisa dentro de mim que falava assim, você precisa ir no culto, você precisa ir no culto, você precisa ir no culto. E fui. Fui à igreja. E aquele ali foi o primeiro passo. E eu lembro até que na igreja uma pessoa veio me entregar uma revelação e ela falou assim, eu tô vendo um furacão em cima da sua cabeça, uma confusão mental enorme. Mas Deus manda te dizer que você tomou a decisão certa e você deu o primeiro passo pra sua nova história, pra sua nova jornada que você vai começar daqui pra frente. E aquilo ali me marcou de uma forma muito forte, porque eu estava buscando realmente uma resposta. E eu voltando pra igreja, comecei a frequentar, né? Eu fiquei um tempo morando em Jacaraípe, aí eu voltei pra igreja nesse meio tempo, e Deus começou a abrir portas e mais portas, aquele negócio que as portas começaram a se escancarar. Eu voltei pra Barcelona, a minha agenda de trabalhos está assim, lotada. Glória a Deus por isso e glória a abrir um parênteses, né? Porque o que acontece sobre essa questão? A gente não precisa correr atrás da bênção. A gente tem que se aproximar de Deus. Quando a gente procura Ele, as bênçãos, né? É chuva de bênçãos. Chuva de bênçãos. É uma dica que a gente deixa aqui, nesse podcast, né? As pessoas se perguntam. As pessoas, elas se comparam. Por que ela consegue, eu não consigo? E são tantas as perguntas, mas o segredo é isso. Só de você dar o primeiro passo, de você entrar no caminho que foi aquilo que Deus escreveu pra você, porque a gente tem o livre-arbítrio. Nossa história tá lá escrita. Deus tem um plano pra gente. Sim. Pra cada um de nós. Mas ele só vai permitir que a gente viva aquilo ali se a gente der o primeiro passo. Como eu falei de ter o livre-arbítrio, a gente pode escolher viver assim ali e escolher não viver aquilo ali. E quando você dá o primeiro passo em direção a isso, você se compromete e fala, Deus, eis-me aqui e eu quero viver os seus planos na minha vida. Não quero viver os meus planos. Eu oro, faço muita essa oração. Eu peço pra Deus colocar os planos dele no meu coração e que ele não permita que os meus planos atrapalhem os planos dele. Porque aquele clichê de que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Então eu quero viver os planos dele na minha vida, ó, com certeza. E nisso, e aí foi quando a minha vida deu esse giro 360 e as coisas começaram a voltar pro lugar, né? Tava tudo uma bagunça e Deus foi entrando, limpando e organizando tudo. E é aquele negócio, né? Eu escutei uma frase uma vez da minha tia que eu guardo isso pro resto da minha vida. Às vezes a gente passa por certas situações, acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não consegue entender por que aquilo tá acontecendo. E a gente fica se perguntando, meu Deus, mas por quê? Por que comigo? Por que isso tá acontecendo? E muitas das vezes a gente não vai entender na hora o que tá acontecendo e por que aquilo tá acontecendo. Mas depois, lá na frente, a gente olha pra trás e a gente fala assim, tá, entendi. Se encaixa, né? As coisas vão se encaixando. Como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? O jogo da vida. E olha quantos recomeços eu precisei passar pra conseguir entender onde que era o meu lugar. E aí lembra que eu te falei que a Patrícia me fez uma pergunta
que eu não sabia responder lá no início, Sim. qual que era o meu legado. E o meu legado hoje eu consigo entender, hoje depois de passar por todas essas coisas, e recentemente eu voltei para Jesus, eu me reconciliei com ele, e estou frequentando a igreja de novo, e eu tô muito feliz com isso. E eu comecei a compartilhar muito disso no meu Instagram, né? Porque Sim. afinal a gente compartilha a nossa vida ali. Eu falei, por que eu não vou compartilhar sobre isso? Eu ia chegar nesse assunto. E aí eu comecei a compartilhar sobre isso no meu Instagram. E foi quando eu comecei a receber alguns directs do tipo, caraca, você falou exatamente o que eu precisava ouvir. Meu Deus, essa era a resposta de Deus que eu estava esperando. Ou coisas do tipo, você não sabe como eu precisava ouvir esse louvor. E aí eu falei, cara, é isso. É isso, E né? hoje eu entendo qual que é o meu legado. Através do meu Instagram, alcançar novas pessoas. E não só com informações de moda, mas também uma moda com propósito. Que é o quê? Eu consegui, eu oro e peço para Deus para que as pessoas consigam sentir o amor dele através de mim. Porque eu tenho uma ferramenta maravilhosa nas minhas mãos. Tem muita gente que fala, que celular é ruim, que... Não. Depende da forma que você usa. Porque se você souber usar da forma correta, você vai estar alcançando novas vidas para Jesus, você vai estar passando a mensagem dele, e você pode até mesmo estar salvando uma vida sem ao menos saber. E hoje eu entendo que esse é o meu legado. Utilizar as minhas redes sociais para alcançar novas pessoas com a palavra de Deus e com louvor. Eu sou apaixonada por louvor, por música, né? Então eu geralmente tô lá me maquiando, tô ouvindo um louvor e eu falo, deixa eu compartilhar isso aqui, me dá uma vontade de compartilhar. E aí, quando me dá essa vontade, eu falo, eu não vou deixar de compartilhar, não sei. Sabe aquele negócio de quando Deus te dá algo pra você entregar e você não entrega e te pesa depois? Eu não tô afim de ser pesada por Jesus, não, deixa eu entregar isso aqui pra quem quiser receber. Não dá, deixa eu entregar. E eu tô usando dessa forma e tem sido maravilhoso. Eu tô assim, me sentindo realizada com tudo que tá acontecendo. E é notório, a gente que te acompanha, a gente consegue perceber toda essa mudança. Acompanhei os teus sumiços, os teus retornos. Ficava muito preocupada quando deu alguns sumiços, mas como a gente, né, entrega tudo ao Senhor e a gente ora pelas amigas, é muito importante a gente ter amigas de oração, amigas que torcem, né, que não competem, que torcem. E eu fico muito feliz, te falei outro dia, né, Deus te chama para influenciar. Então, você vinha aqui falar hoje, porque assim, para vocês entenderem, eu conheço a Carol há algum tempo, e eu sentia no coração que eu tinha que levá-la pra igreja, E aí, um outro dia que eu tava completamente borocochô, e aí eu assisti você, né, suas postagens ali no history, e já chamei ela, onde que é essa igreja, onde que é, né, e ela me convidou, me fez o convite, eu fui, foi um dia assim. Falei, não, você vai comigo? Foi um culto abençoado. E foi resposta de Deus, porque eu achei tão lindo. Eu tava lá naquele culto e olhando ela e pensando o quanto que eu havia conversado com o Senhor em outras ocasiões, que eu tinha que te levar pra igreja, mas quem me levou pra igreja foi você. Olha como são as coisas. Eu achei isso assim. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Eu fico muito feliz que tu agora faz parte desse time de influenciadoras de Jesus. Amém! E eu mais feliz ainda. Nossa, as pessoas falam assim, Carol, você tá com um brilho tão diferente, você tá com um sorriso diferente. E eu não podia deixar de esquecer, né, de trazer algo que eu até anotei pra poder trazer, que é sobre uma mensagem muito importante que eu gostaria de passar, que na minha vida eu precisei recomeçar várias vezes. E eu não tive medo disso. Mito. Eu tive medo sim. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. E eu recomecei quantas vezes foram necessárias recomeçar. Então, se você tá aí na sua casa, às vezes com medo de recomeçar, saiba que nada da nossa vida é em vão.
Deus tem um propósito muito maior para nós. E eu acredito que Deus coloca no nosso coração aquilo que é dele. Então, recomece quantas vezes forem necessárias. Se você precisar dar 10 passos para trás para dar um para frente, faça. Porque isso é muito importante e muito gratificante. Depois que você faz, se arrisca, recomeça e vê que as coisas estão fluindo e dando certo, você fala assim, caraca, que bom que eu recomecei, que bom que eu tive essa ousadia para recomeçar. Verdade, verdade. E o nosso agradecimento, né, a esses mentores também. Nossa, demais! Que nos ajudam a também, né? Porque assim, o que são os mentores, né? São pessoas enviadas por Deus para nos guiar também. Quando a gente pede a direção, quando a gente dá esse passo, né? Deus também se movimenta a colocar as pessoas certas no nosso caminho. Demais. E a Patrícia Vitória, ela é uma querida. Demais. Eu até falei com ela ontem. Ontem que eu voltei a fazer as mentorias com ela, né? Depois de ter me afastado, eu até postei ela e falei assim, muito obrigada por não desistir de mim. É sobre isso. Cara, ela ficava o tempo todo, Carol, eu preciso de você aqui, Carol. E a gente já saiu de lá ontem com vários projetos que inclusive te incluem. Ah, tá incluindo. Você tá incluso sem nem saber, mas você tá incluso. É sobre as profecias, né? Os nossos nomes, eles estão em mesas que a gente ainda... Menina, inclusive, não imagina. Hoje eu escutei algo que eu fiquei assim... Sabe quando você fica ainda se perguntando se você tá no caminho certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que... E aí eu escutei isso e lembrei sobre isso que me aconteceu lá atrás. Hoje eu tava lá no salão fazendo cabelo, né? Aí uma amiga minha entrou e ela é fotógrafa e ela tava atendendo uma outra marca que também é parceira minha. Aí ela falou bem assim, cara, cheguei lá, a menina falou comigo, eu não sei se eu posso citar nomes, mas a Fernanda falou comigo que ela só escuta elogios de você. Você está sendo muito bem falada entre os empresários. Então assim, se eu não estava sendo bem falada no meio de outras pessoas, eu também não tô ligando, porque eu estou sendo bem falada no meio que eu preciso estar sendo bem falada. Exatamente. E é sobre isso. E é assim, sempre vai ter o time dos contentes e o time dos descontentes. E tudo na vida é transitório. Quem não tá contente hoje, amanhã fica contente e vice-versa. O que importa não é o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Se a gente está debaixo de uma direção, o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Justamente. Né? E é o que eu tenho usado isso muito hoje em dia como um legado pra mim também. As pessoas me perguntam, você não tem vergonha de gravar? Você não tem vergonha de abrir os stories assim no meio de um monte de gente e gravar? Gente, eu tenho vergonha, mas vergonha não paga boleto, não. Meus boletos não vão ser pagos por vergonha. Exatamente. E assim, tem uma frase de uma amiga minha, também mentora, Caroline. Ela tem até uma camiseta que eu tenho que encomendar com ela. Tem uma frase que eu amei. Jesus é o meu sócio, o resto é network. Amei! Eu amei isso! E combina muito com o que eu tô vivendo agora. Combina muito. Eu já quero essa camiseta também. Eu quero essa camiseta, Caroline. Providencia aqui pra gente. Por favor. Né? Jesus é o meu sócio, o resto é network. Caraca, arrasou demais. Ela que virou isso? Sim. Eu adorei. Quando eu vi ela postar, não, pode mandar uma aqui pra mim. Eu também quero. Manda 2, por favor. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Eu também. Finalmente, né, amiga? Finalmente. Acredito que é o primeiro de muitos que virão. Porque tu falou, né? Da mesma maneira que ontem tu estava na mesa reorganizando ali os projetos, né? E as estratégias. Deus pra superar. Tem muita novidade, né? Aqueles projetos que a gente conversou lá atrás agora vão sair da gaveta. Porque assim... Como a gente tem uma mente muito criativa, a gente precisa alinhar e fazer um projeto de cada vez. Então, tenho tempo para todas as coisas. Então, é o primeiro podcast gravando contigo de muitos que virão. Amém. Porque terão os novos quadros, né? Vão ter quadros falando a respeito do vestir com propósito, na busca da melhor versão.
Então, assim, vai ter o estúdio novo de Deus pra Superar, um estúdio onde as pessoas vão encontrar tudo, né? Elas vão poder gravar podcast, elas vão poder fazer fotos, provadores. Arrasou demais. Essa é a sua primeira da lista, né? Ah, sei. E aí de você? Ai de você se eu não for. É sobre isso. É sobre isso. É sobre eu sendo intimada agora. Ou eu vou. Você sabe que não pode me dar liberdade? Muito obrigada, amiga. Eu E que tu quer agradeço, deixar amiga. aqui o teu arroba pra quem ainda não te segue começar a te seguir? Claro, com certeza. Meu arroba nas redes sociais é @carolpiol com 2 L's no final, tá? Então sigam lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um conteúdo assim, meio fora da casinha, meio. De vez em quando eu dou umas loucas, apareço lá meio doida de pijama de margarida. Adoro teu pijama de margarida. Adoro pijama de margarida, ela não dá uma de doida, não. É super divertido, assim. Se tu acorda borocochô, liga lá no stories dela. Você vai rir, já vai sair animado, já vai sacudir a poeira. E às vezes você tá precisando ouvir um louvor, alguma coisa, você também vai encontrar lá nos stories. É sobre isso. Então sigam lá. Sigam lá no Instagram, principalmente. E fica o contato, né? Fica pros lojistas, caso você tenha loja ou tenha alguma marca, né, e queira enviar recebidos também. Lá no meu Instagram, na minha biografia, tem o contato da minha assessoria para você estar entrando em contato com a gente montando uma estratégia para você vender melhor e alcançar novos públicos com as nossas divulgações. Agora eu te convido para finalizar esse podcast falando o nosso lema. Claro. É Deus pra superar. Levante a cabeça, você pode vencer. Com fé e coragem, nada pode te deter. Cada queda é um passo rumo ao seu lugar. Acredite em si mesmo, com força e com ar. Deus pra superar, vamos juntos caminhar. Deus pra superar, você vai conquistar. Superar cada dor com amor.